Olá, gente. Espero que vocês estão tendo um bom sábado. Aqui é o João Carvalho, estou falando pelos mistérios de Deus. Recapitulando, então, nós vamos ver aqui onde está o templo. Onde é que está o templo? Ah, Hoje em dia, o mundo inteiro, né, com exceção de pouquíssimas pessoas, acham que o templo de Salomão foi construído exatamente aqui, ah, na rocha. Então, nós vamos ver que, de acordo com as escrituras, que não foi, que há outras perspectivas de ter sido construído em qualquer outro lugar, tá? Então, se você prestar atenção aqui, isso aqui é o Templo da Rocha, aqui é Opel, aqui embaixo é a cidade de Davi, que nós vamos mostrar até o final da apresentação. E hoje em dia, aqui é esse Monte Sião, que tem aqui também. Nós temos o Monte Sião, que é aqui, nós temos o Monte Moriá, onde é Jerusalém, a cidade de Davi, e nós temos o Monte das Oliveiras, que é desse lado. Só recapitulando, então, se nós olhamos as Escrituras, nós vemos que Jesus disse que não vedes tudo isso, na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, entretanto, o mundo inteiro vem aqui nessa parede, que é bem conhecida no Monte Tempo, para orarem e tudo mais. Mas será que é mesmo que essa parede é mesmo a parede do templo? Nós fomos nas Escrituras. As Escrituras falam claramente. Aqui que vocês podem ver o Monte Zion, tá vendo? Aqui é onde está o Monte Zion. Deixa eu ver se eu consigo colocar lado a lado, é difícil. Dá para pôr assim. O Monte Zion é aqui onde está o Monte Sião, eles chamam de Monte Zion. O Monte Moriá, que é aqui onde está o Templo da Rocha, né? Um programa bem legal esse Google Earth, se vocês é de graça, se vocês quiserem colocar aí no seu computador. E do lado direito aqui é o Monte das Oliveiras. Nós fomos lá também em Jerusalém, 3 meses atrás. Há um Monte Moriá, aliás, Monte das Oliveiras, que é aqui, exatamente aqui nesse local. Aí tem um vale aqui, o Vale do Kingdom. Aí tem o Monte da Rocha e a cidade de Davi, que isso aqui é o Monte Moriá. E temos aqui do outro lado um outro monte chamado o Monte Sião. E as escrituras falam bem claro que porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Sem dúvida nenhuma, a cidade de Davi, como nós vamos mostrar para você, ela fica localizada aqui. Aliás, deixa eu ver se dá pelo Google Earth até para você fazer isso. Nós fomos lá, você paga $20 e você vai para aqui. Você está vendo, tá? City of David, tá? City of David. E isso aqui logo é o Templo da Rocha. E nós fomos lá, nós entramos lá. Você paga $20, mas nós não tivemos tanto tempo para ir por lá, tá? Mas isso aqui é a escavação da cidade de Davi, desse lado de cá. Você anda por aqui, você olha e você vê lá dentro. E aqui eles estavam, essa área aqui ele já terminou quando a gente estava lá, tá? A gente já tinha terminado. E logo aqui atrás vocês vão ver que fala até cidade de Davi. Isso aqui já está terminado já. Você está vendo David, City of David. Tá, é claro em inglês, né? E nós andamos aqui nessa região bem bacanamente. Vai voltar lá agora quando a gente for para Jerusalém. Esse aqui já está muito bem construído, muito bacana mesmo. Tá, então, depois a gente pode ver isso, mas depois. Oh, agora eu não consigo sair do programa, hein? Tá certo. Então, como você pode ver aí, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, é a cidade de Davi. Dá para ver claramente, gente, em 2 Samuel, 2 Samuel 5:7, que a cidade a cidade de Davi está sendo comparada à fortaleza de Sião. Continuando em Joel 3:17, vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranho não se separam por ela. Então Deus está falando claramente que ele habitará em Sião, por quê? Porque o centro de misericórdia dele, o templo dele, estava na cidade de Davi, como vamos ver mais aqui. Então congregou Salomão e o Sião de Israel e todos os cabeças das tribos e o chefe dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém para fazerem subir a arca da aliança. Aqui está, tá? Aqui fala claramente a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Então não tem mais o que conversar, né, gente? Quando vocês verem falado que a arca, né, que é a arca da aliança,
está na cidade de Davi, que é Sião. Então não tem mais o que ver. Por aqui mesmo a gente pode parar para concluir que o templo, a arca de Deus, estava na cidade de Davi, que é também Sião, chamada de Sião na época de Davi. Mas vamos continuar a ver mais. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui, porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Várias escrituras, esse em 1 de Reis 8, 1 de Crônicas. Vamos ver o 2 de Crônicas, várias escrituras assimilando a cidade de Davi a Sião. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os chefes dos pais, os filhos, e fizeram subir a arca da aliança, a cidade de Davi, que é em Sião. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu ao seu pai Davi, no lugar que tinha preparado na eira de Ornã, o Zebuseu. Essa eira, o Zebuseu, novamente, foi onde Davi construiu o templo. A gente pode ler mais aqui. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando ao redor, desde Milo para dentro. Então Davi chamou a fortaleza que ele tinha, atacado, vencido, ele chamou aquela fortaleza de cidade de Davi. É claro que ele tinha. Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui, e Gad veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta o templo no altar, na eira de Aruana, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Deus, como o Senhor lhe havia ordenado. E vai explicar aqui, nós vamos ver aqui, por exemplo, que os Jebuseus, eles plantavam coisas, tá? E se vocês olharem no monte do templo, vocês veem que lá é pura pedra. Tá? Isso aí é uma grande, se vocês forem aqui, onde é que está esse templo, e entrarem lá dentro, isso aqui é uma pedra enorme. Não tem jeito de ter plantação aqui, de forma alguma. E também não tem água nenhuma aqui. Como a gente vai ver seguindo no nosso texto, tá? E vocês vão ver que essa é a região aqui, onde os Jebuseus, a fortaleza dos Jebuseus, onde eles plantavam. Vamos continuar lendo então. Tem muita... gente, como eu te falei, vocês querem ler isso com mais facilidade, tá? Tem muita escritura aqui e vocês podem entrar no Mistérios de Deus, tá? Vocês podem entrar lá e as lições estão aqui. Vocês podem abrir, está aberto ao mundo inteiro. Vocês podem abrir e lerem, tá? Eu vou deixar o link para vocês, porque é muita coisa, no intervalo de meia hora não dá para ver isso. Vamos ver, onde é que é Jebuseu então? Que nós vimos que o rei Davi comprou uma terra do Jebuseu, né? E lá ele fez o templo. Então fala, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os Jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os Jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje, tá? Então, se vocês olharem aqui, Opel, deixa eu ver se eu consigo colocar lado a lado aqui. Tá? Eu consigo. Opel é essa região aqui, tá? No lado, logo no norte do monte. Aqui é o palácio. Eles falam que isso aqui é o altar, que não era lá. Aqui está o Monte Zion, ou Zion, essa região de baixo aqui, que eles chamavam naquela época de Zion. E esse novo Monte Zion é o que nós somos lá hoje, é do lado direito, é nesse monte aqui também. Nós somos lá nesse castelo também, que fala do rei Davi. Mas a cidade de Davi era aqui, na região, no Zebuseu, que ele tinha invadido e colocou lá o nome. Aqui vocês verem a piscina de Gihon, que é muito importante para saber aonde o templo foi construído. A gente vai continuar lendo e depois vamos chegar a um resumo sobre isso. Então vocês podem ver que os Jebuseus moravam junto com o pessoal, com os judeus aqui, e eles não expulsaram os Jebuseus daquele lugar, e foi uma pena realmente, porque hoje em dia está uma confusão danada, né? Se eles tivessem expulsado os Jebuseus, então todo mundo saberia exatamente onde era a plantação, mas virou essa confusão como é até o dia de hoje. Se a gente ler aqui, então a gente vai ter um resumo muito bom mesmo. Observe.
Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estavam trilhando o trigo. Então perceba muito bem, gente, que a terra de Ornã era boa para a plantação, tá? Muito boa para a plantação. O que é no monte, que lá é tudo pedra. Nenhum fazendeiro seria maluco de querer fazer uma plantação numa rocha, tá? Então preste bastante atenção que a terra de Ornã era a terra onde ele plantava trigo. E veio Davi a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da terra e se prostrou perante Davi com o rosto na terra, e disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele o altar do Senhor. Preste bastante atenção, aqui é Davi comprando o lugar onde ele vai edificar um altar para Deus. Dá-me para o seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. E eis que dou os dois bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimento, dou tudo. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor. Eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi ficou ali um altar ao Senhor. Preste bastante atenção aqui que o altar foi construído na terra de Ornã, o Jebuseu, tá? Que era muito boa para trigo. E ofereceu nele holocaustos, sacrifícios, e edificou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu a ordem ao anjo, e ele tomou sua espada a bainha, vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo, tá certo, gente? Porque o templo, porque a arca da aliança do Senhor que Moisés fizeram no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. O alto de Gibeon era nessa região aqui também. É fascinante realmente. Então nós sabemos que o local do Jebuseu era um local bom para trigo, um local bom para plantação, e Davi comprou, e foi lá que Salomão criou, que estabeleceu, que levantou o templo de Deus. Então nós sabemos realmente, sem dúvida, que o templo de Deus foi levantado por Salomão na terra de Orlã, o Jebuseu, onde era boa para trigo. E nós podemos ver aqui que Flávio Joséfo e Eusébios, que viveram na época do templo, falaram bem claro que o que Yeshua, Jesus, falou realmente aconteceu. Que vamos ver aqui, mas o restante da parede foi totalmente destruído até o chão, daqueles que até escavaram a fundação, que nada sobrou, que se alguma pessoa nunca visitou aqui antes, jamais acreditaria que existia alguma coisa. Exatamente o que Yeshua tinha falado para os seus discípulos, que nenhuma pedra ficaria sobre outra. Aqui está José falando, José que viveu antes do tempo e depois diz que nada, nenhuma pedra ficou no local, exatamente aqui, nesse local aqui da cidade de Davi, que mostraria para qualquer pessoa que aqui realmente existia um templo de Deus. Exatamente as palavras de Yeshua aconteceu. E se você, como for a gente andou aqui, viajou, não tem lugar nenhum aqui que tem a mínima indicação, com exceção da arquitetura que eles estão fazendo hoje em dia, descobrindo até a piscina de Pilão, que eles estão descobrindo agora que até mesmo tem, podemos ver, o primeiro templo, algumas coisas do templo, eles estão escavando agora neste momento, mas está exatamente do jeito que Yeshua falou, tudo, não existe nada mais. Então quando você olha essa parede aqui, que o mundo inteiro vem e adora, realmente você tem que fazer muita pergunta, o porquê essa parede está aqui, e Josías, como falou, não tem nada, não sobrou nada. E continuando, vocês vão ver Eleazar, Jerusalém está totalmente destruída até a sua própria fundação, e não tem nada a ser o monumento do que a preservou, ou seja, o campo daqueles, os fortes, né, os romanos, que a destruiu, que ainda vive em suas ruínas. Bom, o que Eleazar está falando aqui, que tudo foi destruído na região de Jerusalém, com exceção do forte dos romanos, que a destruiu a Jerusalém. Muito bem claro
historiadores, não tenho que perguntar, não há realmente nenhuma dúvida sobre isso. E vocês podem ver Eusébios, que falou também um historiador, Sião, o monte chamado Sião e Jerusalém, a estrutura localizada lá, ou seja, o templo, confirmando por outras pessoas que o templo estava em Sião, que era a cidade de Davi. Então não há como ver isso, gente. Está realmente explicado por muitas pessoas, muitas histórias. Isso aí não é coisa que a pessoa tem que imaginar, é tudo história. Você simplesmente só tem que ir lá e ver onde é a cidade de Davi e ver onde é o templo e tudo mais. Então, revisando aqui, então, antes de terminar, aqui é o monte do templo. A parede onde o pessoal vai para adorar está logo aqui do lado direito. Nós fomos lá também. Aqui é uma estrutura de Sião, nós fomos lá. E aqui é a cidade de Davi. Esse aqui é um local chamado de Opel, aliás. E tem outras escrituras que falam que até mesmo daqui eles poderiam, como eu vou mostrar nas fotos, vir até o templo de Deus. E há outras escrituras que eu vou mostrar também que o templo de Deus havia, o que é bastante importante, havia uma fonte. E a fonte chamada a fonte de em português de Josué. Eu tenho que procurar aqui ainda. Às vezes eu confundo a fonte em português com inglês. Gibeon, né? A gente pode olhar aqui. Aqui, Gibeon é a fonte. E nós vamos ver aqui mais tarde também como essa fonte se parece, que está hoje em dia até lá mesmo. E aqui tem até mostra como chegar lá. Quando a gente for para Jerusalém, essa próxima vez, que a minha família e meus filhos até querem andar dessa piscina, e tem esse túnel subterrâneo que você paga e você vai até e você sai lá na fonte de Gibeão. Realmente é muito bacana mesmo, a gente vai fazer isso. É claro, nós vamos se vocês olharem a cidade de Davi aqui, vocês veem como se parece. Você está vendo? Aqui é essa cidade de Davi, como eu tinha falado para vocês. Até dá para ver hoje em dia aqui, olhando, se você olhar no Google Earth, você vai ver, tá vendo? Essa região aqui, que dá para ver, essa região da cidade de Davi. É claro, um pouco diferente hoje em dia, porque eles trabalharam na terra e tudo. E vocês podem ver que essa terra é muito boa para a plantação de trigo. O que era o caso da terra do Jebuseu. E foi aqui que Davi invadiu e construiu a sua cidade. Ela se parece dessa maneira. Aqui se parece, você pode ver que esse monte aqui, onde está construído o templo do monte, é uma verdadeira rocha. Onde está o templo do monte é uma verdadeira rocha. E descendo mais para o norte, vocês vão ver essa região aqui, que é a cidade de Davi. Davi construiu, e vocês podem ver aqui, que aqui era a fonte de Gideon. Tinha a piscina de Gideon e tinha a fonte de Gideon. A gente vai ver isso em certos filmes também. Aqui mais ou menos mostra como era a cidade de Davi. Você descia, tinha um templo. Então não há mistério sobre isso, gente. Que o pessoal não falam que o templo ainda está aqui no templo da rocha. Realmente não é aqui. Dome of the Rock. Realmente não está aqui. Não tem condições de você fazer qualquer tipo de plantação. Isso aqui é uma imensa rocha e tem até fotos também das pessoas que tiraram lá de dentro, que é uma rocha enorme. Não tem jeito de fazer plantação lá. Então nós vemos pelas escrituras que Davi construiu o templo na região dos Jebusites. A região dos Jebusites, onde seria boa pela plantação, como é falado aqui, mostrado aqui. Aqui tem uma foto mais antiga, tá vendo? Essa região aqui. E de acordo exatamente como Jesus falou, não ficou nada, nenhuma pedra sobre outra pedra.
Mas hoje, no final dos tempos, agora que estamos chegando no final de tempos, vocês podem ver que vestígios de arqueologia estão sendo achados aqui, como nós vamos mostrar mais tarde, tá? Eu tenho foto disso. E aqui vocês vão ver que também descobriram a fonte de Giloé, que eles falam. Fonte de Giloé, o Gihon, e aqui a fonte, e aqui é o pool. A gente aqui tem foto sobre isso. Isso não é mais mistério. Então, no caso do templo, o templo tinha de ter uma fonte, corrente, e o que é hoje em dia, aqui está a fonte de Siloé. Gideon, em português se traduz Siloé, e essa é a fonte que escorre a água, fica localizada aqui, nessa região, é onde está, bem perto do templo. Se você mata milhares e milhares e milhares de animais, você tem que ter uma água corrente de água, e hoje em dia, quando você olha no templo, nessa região, por mais de 8 quilômetros ao redor de Jerusalém, não existe fonte, com exceção da fonte de Siloé, que está na cidade de Davi. Com exceção dessa fonte. E você pode ver que nessa fonte há várias escrituras que Yeshua curou um cego, onde o rei Salomão foi ungido. Aqui está o chifre do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E levaram para Gideon, que era a piscina que a piscina nós estamos falando, de Giloé. Então há várias indicações, e o templo estava realmente perto dessa fonte. Não há dúvida sobre isso, vocês podem ler mais escrituras. Eu não vou dar muitas escrituras, mas eu vou deixar o link para vocês lerem aqui com mais calma. E o forte romano, vocês vão ver que essa região aqui, onde estava o forte romano, tinha 35 alqueires, e todos os lugares que os romanos fizeram o forte deles eram 36 alqueires. Então aqui está fotos, ou desenhos de outras regiões que os romanos tinham o forte deles. Lembre-se bem que dentro de um forte deles havia 10.000 soldados. 6.000 soldados e 4.000 assessores aos soldados, talvez família, tá? Então, se você pode ver outros exemplos desse forte dos fortes romanos ao redor do mundo, vocês vão ver que todos eles tinham 36 alqueires e eles eram... é uma cidade, né? Quando vocês verem um dos historiadores, deixa eu ver se eu peguei até uma escritura, que fala claramente que o forte dos romanos era como se fosse uma cidade. Eu não sei se eu... Quem falou isso foi até Flávio. Eu não peguei a cota aqui, então é uma pena. Mas falava claramente que o forte dos romanos é uma cidade. É tudo. Os fortes é uma cidade, né? Tem armazém, tem casa, tem moradia, tem prédio. Tudo você pode pensar. É realmente uma cidade. 36 alqueires. Aqui está 36 alqueires. Outros lugares que existiam fortes, os fortes romanos, eram dessas estruturas. 10.000 soldados, gente, é uma legião, sabe? E é exatamente a estrutura de 36 alqueires, é a região, é a dimensão que está no monte da muralha, né? Então não há dúvida, ou parece ser muito semelhante o que estamos falando. Aqui está a região, 36 alqueires, e imagina, são 10.000 soldados, eles têm que ter uma estrutura muito grande. E hoje em dia, se vocês olharem, vocês vão ver que não tem nada que parece ser. Eles falam que os romanos ficaram só num lugarzinho pequenininho assim. 10.000 soldados. É o que eles explicam hoje em dia. Que aqui é onde o profeta Muhammad subiu para os céus. Então aqui está o cúmulo da rocha. E essa região todinha é pedra. É bastante claro para mim, é claro que isso aqui é o forte romano. Está falado pelas escrituras que eles falam que nada sobrou de Jerusalém, com exceção daqueles que destruíram Jerusalém,
como acabamos de ler, que é o forte romano. E, como Yeshua falou, nenhuma pedra sobre pedra ficará no templo. E o historiador falou que se você nunca se você nunca viu o templo e você vai agora, você não vai nem saber que o templo existiu no lugar onde estava, que falou Flávio José. Tá bom? Então, na próxima lição nós vamos falar mais sobre o forte romano, sobre a cidade de Jerusalém e a água e a água corrente que tem hoje em dia. Vou mostrar até um filme para vocês que mostra essa água correndo no tempo de Davi. Alguns historiadores falam que essa água era jorrada de baixo para cima, assim, muito, muito forte mesmo. Hoje em dia não é tanto assim, mas ainda tem uma quantidade muito grande de água que sai da terra naquela época. Hoje em dia mesmo. Vamos falar um pouco desse túnel também. E as fotos que nós temos tirado. Tá bom, gente? Então nós podemos ver aqui, podemos acreditar do que o Yeshua falou realmente aconteceu, que Jesus falou realmente aconteceu, que não existe pedra em pedra nenhuma no local onde existiu o templo. As escrituras falam claramente que o templo estava na fortaleza de Sião, que é a casa de Davi. As escrituras falam claramente. Sabemos então que se você saber onde é a cidade de Davi, ou a casa de Davi, a cidade de Davi, você sabe realmente que lá estava o templo, e lá é onde está o templo de Deus, é onde Deus morará para sempre, como ele falou, colocou o nome dele naquele local. Tá bom, gente? Então, a próxima vez vamos falar um pouco mais sobre a água corrente que só acontece naquela região, não acontece em cima do monte do templo, acontece naquela região onde está a cidade de Davi. E vamos terminar esse seriado na próxima vez. Eu espero que tenha sido muito bom para vocês descobrir que às vezes o mundo inteiro, né, a gente pensa em uma coisa, a gente adora uma coisa, mas a verdade de Deus está escondida e ela é só revelada para aqueles que amam Ele, que perguntam para Ele, que querem realmente entender, saber onde é a verdade. Não uma coisa superficial, mas para realmente saber. E foi interessante isso, porque quando eu estava para fechar o seriado do Michael Rood, onde estava a aliança, onde estava o assento da aliança, onde estava o trono de Deus, quando estava para fechar isso, que eu li uns vídeos e eu percebi que realmente, como o Michael Rood falou, que o templo estava no norte daqui, o templo da arca estava sendo localizado aqui, debaixo disso. Você começa a fazer muita pergunta, porque as escrituras realmente mostram para a gente que talvez não, que o templo estava em outro lugar, mais acessível, e que realmente a escritura mostra isso. Então tá, gente, então um forte abraço e a gente